Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês hoje sobre uma coisa que vocês sempre me perguntam, que é como organizar o tempo na prova do Enem e mais do que isso, como escrever rapidamente a sua redação. Para começo de conversa, eu preciso te falar que para escrever rápido a sua redação, para conseguir fazer essa redação ali em 1 hora, que é o que eu vou te mostrar hoje, é preciso um estudo prévio. É muito importante que você não chegue no dia do Enem sem saber duas coisas: a estrutura do texto e as competências de correção. Tudo isso, tanto a estrutura, tanto a competência, estão todos bem explicadinhos em várias aulas que a gente tem aqui no canal. Então não custa dar uma maratonada aqui nas playlists de redação antes de começar. Isso vai fazer com que vocês saibam no dia da prova o que fazer exatamente. Muitas vezes a gente fica com dúvidas, né? Pensando assim, meu Deus, e o tema? Meu Deus, e se cair tal coisa? Isso não pode ser uma preocupação. Por quê? Em sabendo bem a estrutura, você vai saber fazer introdução, desenvolvimentos e conclusão, sabe exatamente como encaixar cada uma das coisas, e em sabendo as competências, você vai ter um checklist que vai saber exatamente o que vai ser cobrado e o que não vai. Porque quando a gente sabe o que não é cobrado na prova do Enem, a gente para de se preocupar com coisas que não precisam se preocupar. Então, assim, foca na estrutura e nas competências para ter segurança na hora da tua prova. Porque é essa segurança, é esse saber exatamente o que fazer que vai te fazer conseguir escrever rápido no dia do teu Enem. Mas aí, feito esse estudo anterior, o que você vai fazer no dia da prova? Como é que você vai escrever, então, rapidamente no dia da prova? Você precisa entender que a sua escrita vai precisar estar dividida em 3 momentos, que são esses aqui: o seu planejamento, a escrita propriamente dita e a revisão. Esses 3 momentos, eles não podem se misturar. Você precisa entender que cada um tem funções específicas, como eu vou te falar agora. E cada um desses momentos vai valer 1/3 dessa 1 hora que a gente está combinando. Então, nos primeiros 20 minutos da sua prova, você vai planejar o seu texto. E nos primeiros 20 minutos mesmo, cheguei na prova, a primeira coisa que eu faço é abrir a redação. Lembrem-se, tá? A redação não vai estar necessariamente no começo do caderno de provas. Ela ultimamente tem ficado ali no meio do caderno. Então, abre o caderno de prova, procura o tema, lê o tema com muita atenção, entende o enunciado, grifa as palavras-chave do enunciado, né? Que é o comando ali da prova de redação. Lê com muita atenção os textos motivadores, porque esses textos vão te ajudar a entender o enunciado, entender o que a proposta está pedindo. Feito isso, começa a planejar o seu texto. Como que você vai planejar o seu texto? Definindo os objetivos. Lembra que eu falei da estrutura? Você tem um objetivo para o desenvolvimento 1, um objetivo para o desenvolvimento 2. Antes de começar a escrever, já no planejamento, já nos primeiros 20 minutos, você vai planejar o objetivo dos seus parágrafos. Você vai planejar o que vai ser falado no primeiro parágrafo, o que vai ser falado no segundo parágrafo de desenvolvimento. E já vai pensar, qual o exemplo que eu vou usar para lidar com esse objetivo? O que eu vou usar? Qual que é a discussão que eu vou fazer? Como é que eu vou refletir sobre isso? Já pensa nisso. Já pensa também na tua proposta de intervenção. Isso tudo planejando. Qual que é a tua ação? Qual que é o teu agente? Qual que é o modo, o efeito, o detalhamento? Já pensa nisso tudo antes de começar a escrever. Tá vendo? É proibido pegar o tema e já começar a escrever. Antes de começar, tem que planejar. Façam esse esqueleto. Tenham noção do todo antes de começar a escrita do texto propriamente dito. Vejam como o texto vai começar, como ele vai ser desenvolvido e como ele vai terminar. Tenham essa noção. Essa noção é muito importante para que vocês não se percam na hora de escrever. E não se preocupem tanto com o tempo disso. Muitas vezes a gente está planejando e planeja ali 5 minutinhos e acha, ai, tá bom, se eu fizer mais eu vou perder tempo. Não, tu vai usar 20 minutos mais ou menos para o teu planejamento, porque esse planejamento vai fazer, se ele for bem feito, ele vai fazer com que todo o resto seja mais tranquilo e tu consiga nos outros 40 minutos dar conta do que tu precisa fazer, tá? Então, combinado? Primeiros 20 minutos, planejamento.
objetivos, já pensa em tudo que tu vai fazer no decorrer do teu texto. Fechado! Passamos os primeiros 20 minutos. Vamos para os outros 20 para fechar esses 40. Ainda no começo da prova, fiz o meu planejamento nos primeiros 20. Nos próximos 20, você vai escrever. Repare que se você tem a estrutura, e gente, volta aqui no canal, tem a estrutura bem fechadinha para você saber como fazer. Se você sabe essa estrutura e você já planejou, é só colocar o que você planejou dentro dessa fórmula, só isso. Então, os exemplos que você já pensou, você vai colocar dentro do seu desenvolvimento. A tua proposta de intervenção, tu vai colocar lá na conclusão. Por que essa escrita vai conseguir ser rápida? E essa escrita, gente, é importante que ela só dure 20 minutos, porque não fiquem travando na hora de escrever. Por exemplo, eu tô repetindo demais uma palavra. O que eu faço? Durante a escrita, só circula, só grifa e depois, no final, tu resolve. Essa segunda etapa da sua escrita, que é a escrita do texto propriamente dita, depois do planejamento, ela tem que funcionar como um fluxo de ideias, né? Juntar tudo aquilo que já foi pensado com muito cuidado no planejamento e só colocar dentro da fórmula. Para isso, então, você vai usar mais 20 minutos, fechando os 40 minutos do início da prova. Aqui, então, a gente fechou este começo. O que eu vou te pedir agora? Eu vou te pedir uma pausa. Planejou, escreveu o teu rascunho, para um pouquinho. Para um pouquinho e vai fazer outras provas. Vai fazer um pouquinho da prova de linguagem, vai fazer um pouquinho da prova de humanas, tenta esquecer a tua redação. Tenta esquecer. Por quê? Porque os últimos 20 minutos, né, que vão completar os 60 minutos que a gente vai fazer a nossa redação, é importante que eles venham só depois de um distanciamento, depois que você já esqueceu do que escreveu ali no seu rascunho. O que vai fechar esses 60 minutos, então, a última etapa, os últimos 20 minutos da tua escrita, é o que você vai fazer a revisão. A revisão, ela tem dois focos: coesão, repetições e gramática. Se você fez o planejamento lá no começo, bem feitinho, você não vai precisar mudar nenhum conteúdo. A ideia é que na revisão você não mude nenhum conteúdo, porque senão o teu texto pode ficar muito confuso. Na revisão você vai focar na gramática, né? Ver os errinhos ali que você acha que pode ter. Então, se comumente você erra muita vírgula, por exemplo, foca em ver todas as vírgulas para ver se elas são certinhas. Lembra das palavras que eu pedi para você sublinhar ali na escrita do texto, que eram aquelas palavras que você acha que está repetindo? Agora é a hora de trocá-las. Ali na revisão você vai pensar, será que eu consigo trocar por um pronome? Qual sinônimo que eu posso colocar aqui? Aqui na revisão que você vai pensar. E assim, com essas 3 etapas, 20 minutos cada uma, planejamento, escrita e revisão. Lembrando que da escrita para revisão é preciso uma pausa, né? É preciso que você faça outras partes da prova para esquecer o teu texto, para que você não fique viciado naquilo que você acha que está escrito e consiga revisar com tranquilidade. É preciso que aqui tenha uma pausa. E por fim, faça a revisão. Uma dica: não faça a revisão por último na prova, tá? Façam os 40 minutos iniciais, a primeira coisa da prova, planejamento e escrita. Para um pouquinho, volta, mas não faz a revisão nos últimos 20 minutos. Por quê? Deixa eu te contar um segredo. Lá na competência 2, tem uma regrinha que você vai tirar no máximo 80 pontos se a tua conclusão estiver incompleta. Tu imagina se tu deixou para o último momento, tá lá terminando a tua conclusão, bateu o sinal, o fiscal tirou tua prova e tu não terminou a conclusão. Tu vai perder 120 pontos por causa disso. Então, tomem cuidado para que isso não aconteça, tá? Deixem um intervalo para revisar e passar limpo, mas não deixa para o finalzinho da prova, tá? Deixa um tempo ali para que vocês consigam também ter esses 20 minutos completos e consigam revisar
e passar a limpo esse texto. Dessa forma, com essas 3 etapas bem divididinhas, vocês conseguem sim se organizar para escrever nessa 1 hora e aí ter muito tempo para fazer muito bem toda a outra prova do Enem e conseguir mandar bem no Enem como um todo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui no nosso vídeo o que mais você quer saber sobre a prova do Enem, a prova de redação do Enem sobretudo, e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque eu te espero na próxima aula.